Ok. Questão número 3. Deixa eu fazer a 3 com vocês aqui agora. Deixa eu fazer a 3. Questãozinha 3 fala assim, ó. A subsidência é um processo de rebaixamento. Deixa eu diminuir aqui a espessura da minha linha. Subsidência é um processo de rebaixamento do terreno. Vamos lembrar o que é isso aqui? Subsidência é quando o bloco desce. Tá certo? Alguma coisa aconteceu na superfície que esse bloco rochoso desceu e, ao descer, provoca terremotos. Tá bom? Mas eu queria usar, cara, um exemplo, bicho, do que está acontecendo lá na cidade de Maceió. Vocês ficaram sabendo o que está acontecendo em Maceió, né? Maceió, moçada, o bairro de Pinheiros, em Maceió, teve que ser evacuado às pressas. Porque o bairro de Maceió inteiro fez isso, ó. Bum, desceu. Lógico que não é tipo assim, nossa, eu tô aqui na minha casa, de repente faz isso, ó. Não, não é assim não. Esse processo é um processo lento, de rebaixamento da superfície. O bloco rochoso vai descendo. E se perguntar por que esse rebaixamento, ele caiu na prova da FUVEST agora, cara. A última prova da FUVEST que teve, a FUVEST cobrou isso. Esse rebaixamento do bairro de Pinheiros, Flecha do Alto e Flecha do Baixo, que são bairros ali em Maceió, ele se deu por conta da extração mineral de um negocinho chamado salgema. Tem uma empresa lá chamada Braskem. Essa empresa Braskem, ela faz túneis e vai lá nas rochas lá embaixo e faz a extração do salgema. Beleza? E aí, quando você cria esses túneis, o túnel fica vazio. A caverna que você criou lá embaixo, ela fica vazia. E o peso da superfície da cidade em cima vai fazendo o quê, galera? Vai solapando. Aí a cidade vai fazendo o quê? Pesando, pesando. Como tem um buraco lá embaixo de inúmeras cavernas e túneis que a Braskem perfurou, a cidade foi fazendo isso, ó, foi descendo. E um bairro inteiro, chamado bairro de Pinheiros, teve que ser evacuado. A Braskem está sendo processada, tá? E vai ter que pagar pesadíssimas indenizações para a galera que mora em Pinheiros, tá? Teve que ter uma mobilidade. Galera, olha, tanto que as coisas vão além na geografia, cara. Elas vão além. Começou a surgir em Maceió uma especulação imobiliária gigantesca. Gigantesca, tá? Por quê? Essa especulação imobiliária se deu porque quando a galera saiu do bairro de Flecha do Alto, Flecha de Baixo e do bairro de Pinheiros, aonde que essa galera vai morar? Ah, professor, eu vou ter que alugar uma casa, tá? E aí o valor do aluguel em Maceió subiu para caramba. Então teve uma especulação. Não só, né, o problema ambiental que aconteceu ali, como o cara teve que deixar sua casa, o cara vai ter que pagar aluguel agora, especulação imobiliária, a desvalorização do preço da terra ali, que ninguém vai comprar mais imóvel porque sabe que é uma área, né, de subsidência. Então, assim, vários problemas sociais começaram a acontecer em Maceió, tá? Então, eu estou puxando esse gancho para deixar claro para vocês essa situação que aconteceu aqui no Brasil, tá? Tem muita gente perguntando, professor, o que está acontecendo com Maceió? Maceió está afundando devido à grande extração de recursos minerais e túneis que foram criados em Maceió. Mas agora, quer saber como que você provoca a subsidência de uma parte de uma cidade também, ou de uma cidade? Extraindo água do solo, tá? Quando você tira água, os poros da rocha, eles ficam sem nada. Entendeu? Antes você tinha água no poro da rocha. Agora não tem nada. Você extraiu a água secou ali, e aí fica aquele espaço vazio. E com o passar do tempo, o peso da superfície vem provocando a descida de alguns bairros de locais onde você tem uma forte extração de água, né, do aquífero, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá. Questão número 3. A subsidência é um processo de rebaixamento do terreno. O terreno desce. Que ocorre de forma lenta, tá? Aí, ó, não vai acontecer. Você está aqui hoje, amanhã você está aqui. Isso são décadas para acontecer esse processo, tá? Em que a ação antrópica pode ser uma das causas. Caracteriza um exemplo de interferência da ação antrópica no processo de subsidência, o quê? Vamos marcar a alternativa. Letra A. O desmoronamento interno de rochas. Desmoronamento interno. A rocha desmoronou. Isso vai provocar o rebaixamento da superfície? Isso pode ser um processo natural.
Isso não pode ser essencialmente antrópico, porque a gente tem cavernas calcárias. E essas cavernas calcárias, naturalmente, têm esse desmoronamento, tá certo? Não necessariamente isso aqui é uma ação antrópica, ele está falando de ação antrópica, tá certo? Movimentos orogenéticos. O que são movimentos orogenéticos, gente? Movimento orogenético é movimento horizontal de placa. Quando a placa se movimenta de forma horizontal, forma cadeias de montanhas, tá? Desmatamento de matas ciliares. Desmatamento de matas ciliares vai provocar um processo chamado de assoreamento, tá? E não subsidência. Movimentos de massa. O que é movimento de massa, Alfredo? É movimento de encosta. Sabe o que aconteceu em 2022? Petrópolis. Saca? Lá em Petrópolis. A chuva que teve em Petrópolis. Que a chuva caiu e muito das encostas de Petrópolis fez o quê, gente? Desceu. Essa descida das encostas é chamado de movimentação de massa. Deslizamento de encostas é chamado de movimentação de massa e não provoca subsidência. Olha lá, ó, olha a letra aí. A superexploração de quê, galera? De aquífero. Não foi o que eu acabei de falar para vocês agora? A retirada de água deixa os poros vazios. E aí o peso da superfície faz com que esse terreno se rebaixe. Posso dar um exemplo para vocês no Brasil? Aqui no Brasil, por exemplo, Olímpia, interior de São Paulo, tá? A gente tem uma extração muito grande de água do aquífero Guarani, que fica naquela região ali. Tá certo que o aquífero Guarani é água pra caramba, né, gente? Mas na velocidade com que essa água está sendo extraída em Olímpia, cara, num futuro próximo a gente pode falar de algum processo de subsidência. Quem já teve em Olímpia sabe disso. O parque aquático de Olímpia, moçada, é água corrente, literalmente, né? A gente tem outros também aqui por Caldas Novas, essa região aqui, né? Que usa muita água de aquífero também, que num futuro próximo pode sofrer devido à superexploração dos aquíferos, pode provocar subsidência e as cidades podem descer, tá certo? Então, cuidado com esse tema que envolve subsidência, porque eu estou trazendo para vocês um caso muito específico que esse ano está sendo muito comentado nos vestibulares, que é a subsidência de Maceió, tá certo? Por conta da extração de sal-gema, tá? Para poder fazer sal marinho ali. É um sal marinho depositado há milhares de anos atrás, né? A gente faz a extração em superfície, mas a gente tem rochas lá no fundo, que um tempo atrás o oceano esteve ali, secou, então formou essa rocha de sal-gema. Aí eles fazem esses túneis e aí deixa o espaço vazio, aí o terreno em cima vai descer. Certinho? Letra E, Caldas tem também, né? Principalmente em razão da impermeabilização do solo da cidade. Rita, boa, boa. Muito bom, Rita. A impermeabilização da cidade não permite a recarga dos aquíferos, né? E aí não vai abastecendo. A gente tem só retirada, aí fodeu tudo, né? Tem como reverter, Matheus falando, né? Matheus, feito o problema, vai ter que esperar a subsidência. Parar com a extração do sal-gema e diminuir a superexploração dos aquíferos, tá? Usar de forma consciente, mas tem, viu, Matheus? Foi isso aí mesmo, Lucas. Caiu na prova da FUVEST, um blocão grandão, né? Um desenhão lá, tá? Deixa eu aumentar a imagem aqui que o pessoal está pedindo. Melhorou, Rafaela? Ficou melhor? Certinho, beleza, galera. Certinho.